Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, então conforme combinado, nessa aula a gente vai estar dando início ao estudo do capítulo de forms no Bootstrap. A gente vai estar passando aqui detalhadamente sobre todos esses subcapítulos aqui, entendendo como o Bootstrap de fato estiliza formulários HTML, tá certo? Bom, de cara aqui ele começa explicando que por default inputs, text areas e selects eles já são estilizados independentemente de eles estarem ou não dentro de um formulário, ok? E que elementos com form control, com essa classe form control, são setados para o widget 100%, ou seja, ele vai pegar 100% do seu elemento da largura do seu elemento pi por default. Ele recomenda também que a gente wrap, né, que a gente como diz em português, que englobe, né, deixa eu traduzir aqui, a gente englobe, envolva isso, me fugiu a palavra, que você envolva os labels e os seus inputs dentro de classes form control para otimizar a utilização dos espaçamentos. Eu vou fazer uma cópia, vou copiar aqui esse primeiro formulário para a gente estar dando uma olhadinha de cara como isso funciona. Olha, eu não vou ficar colando aqui diretamente dentro da raw, não. Eu vou colocar aqui, ó, um div com md12. Cadê meu complete? Não tá funcionando, não. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Class com md12. Por quê? Vou explicar para vocês. Que a gente vinha fazendo isso como exemplo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu também não quero deixar vocês mal acostumados. Por quê? De acordo com a documentação do Bootstrap, se a gente volta aqui lá no inicinho, no sistema de grids, fala o seguinte, ó. Conteúdos precisam ser colocados dentro de colunas. E somente colunas podem ser imediatamente filhos de linhas, né? Se a gente olhar aqui, ó, e somente colunas podem ser filhos imediatos de linhas. Então, eu não posso ter nada aqui dentro de how, não posso ter form, eu não posso ter input, não posso ter nada, porque apenas colunas devem ser filhos imediatos de linhas. Então, tudo tem que ser colocado dentro de uma coluna, tá? Então, para a gente seguir as boas práticas do Bootstrap, vamos aí, né, manter a ordem, vamos fazer o uso correto das coisas. Então, tá aqui o nosso formulário. Então, vamos entender aqui o que ele quis dizer nesse trecho, né? O uso do form control e do form group. Se a gente olhar aqui, eu tenho um form e eu tenho vários e vários form groups, porque a documentação manda a gente agrupar os nossos elementos dentro de form groups. O que são os elementos? Por exemplo, meu campo de e-mail, meu campo de password, meu campo de nome, todos eles vêm compostos basicamente de um label e do input, tá certo? Então eu preciso agrupar isso dentro de uma classe form group para que eu consiga utilizar bem o espaçamento do meu formulário. Então essa é uma das regras já que a gente tem que começar a pensar em seguir, tá ok? Como aqui, por exemplo, ó, eu tenho um checkbox, ele já tem uma classe específica, classe checkbox, onde eu posso colocar o meu checkbox dentro do meu label, ele vai tratar isso aqui como o texto do label e ao mesmo tempo o texto do meu checkbox. Então, isso aqui é uma forma diferente de você utilizar, você não precisa usar o form group, mas no mais, quando for a composição em campos de texto e label, igual fala aqui, ó, elementos com form control set widget 100% by default, wrap labels and controls, ou seja, coloque os seus labels e os seus controls, que é os seus inputs, dentro de form groups, tá? Então, como o checkbox aqui não é label e controls, é uma outra característica, né? O que ele quer dizer que você deve colocar toda vez que você tiver a combinação label e um input text, select, esse tipo de input, combinem eles juntos e coloquem dentro de um form group. No caso do checkbox, você pode colocar nessa configuração aqui que ele vai estar fazendo a utilização melhor do seu desculpa, do seu espaço. Claro, se você colocar aqui o form group,
Vamos ver o efeito que isso vai dar. Acho que eu vou ter que só tirar ele ali de dentro também, ó. Vou colocar aqui texto do label e colocar o meu input. Então, você também pode estar utilizando se você quiser, mas você repare aqui que ele ficou inline, né? Ele colocou o negócio em negrito, normalmente não tem, você não tem muito isso em checkbox. Então, assim, você pode usar o form group, mas não vai dar aquela característica marcante de um checkbox, tá certo? Então você pode estar usando dessa forma, que vai ficar muito mais agradável, é muito mais comum essa configuração do que a anterior. Aqui ele fala para a gente não misturar input groups e input forms. Ao invés disso, coloque os seus input groups dentro do seu form group. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui ele fala também de inline forms, né? Se você quiser ter forms inline, ou seja, forms horizontais, você pode estar fazendo uso da classe form inline, que isso vai aplicar apenas a dispositivos maiores que 768 pixels de largura. Porque, claro, né, uma tela pequenininha não é muito legal, não vai ficar nada legal você colocar dois inputs um do lado do outro. Então, você fazer o uso do form inline vai se aplicar sempre a telas maiores do que 768. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui, ó, se a gente pegar esse formulário aqui e jogar ele aqui, vou jogar em cima para ficar mais fácil a nossa visualização. Ok, aqui, e vamos atualizar. Então ali, ó, a gente pode ver que ele criou para a gente um agradável formulário horizontal. Isso é bem legal, tá ok? Isso é muito comum a gente precisar disso, principalmente para quando você vai colocar em toolbars, quando você vai colocar em menus horizontais. Isso aqui é bem útil, tá certo? Ele tem aqui alguns alertas, né? Por exemplo, may require custom widgets, e esse aqui ele fala que você pode ter que setar manualmente a largura dos seus formulários em algumas situações. E esse aqui é um dos mais importantes, ó. Always add labels, ou seja, sempre adicione labels. Por quê? Tem algumas pessoas que navegam pela internet utilizando screen readers, pessoas com deficiência, com dificuldade, enfim, N situações podem levar pessoas a navegar na internet usando leitores de tela. Esses leitores de tela fazem uso de labels, de placeholders, de campos de texto para ajudar o usuário a navegar lendo para ele o que está na tela. Então, se você faz uma tela pensando só num cenário comum, em que as pessoas vão ter condição de estar lendo a tela, vão estar lendo ali com os próprios olhos e não com o screen reader, por exemplo, a gente não pode esquecer de adicionar labels. Então, o Bootstrap traz algumas formas de você colocar labels mesmo quando você não precisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, para inline forms, você pode, se você quiser, esconder o seu label utilizando a classe sr_only, ou seja, screen reader only class. Há ainda outros métodos alternativos para prover um label para tecnologias assistivas, como area labeled ou títulos. Tá, então essas aqui são outras formas, outras técnicas de você prover labels para os seus campos, sem ser necessariamente o uso desses labels comuns aqui. Quando você não puder, você não quiser, por questão de estética, por questão de layout, colocar um label na sua tela, você pode colocar ele, pode usar o sr_only para ele ficar oculto, mas a importância dele mesmo estando oculto é que o screen reader, o programa de leitura de tela, vai enxergar aquilo e vai ler aquilo para o usuário. Então você vai estar provendo a navegabilidade no seu site para as pessoas que têm dificuldade, tá? Aqui ainda fala o seguinte, que você pode estar utilizando placeholder, colocar informações no seu placeholder quando você não tiver label. No entanto, isso não é muito advised, como diz em português, aconselhado. Não é muito aconselhado você fazer uso do placeholder. Ótimo, placeholder é uma a mais, mas não necessariamente vai ser a melhor abordagem para screen readers, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui o name.
que é um label. Se eu pegar aqui no meu name e colocar um class nele aqui, ó, class screen reader only, o que vai acontecer? Ele sumiu. Só que se eu inspecionar aqui, ó, olha ali, nome, tá ali, ó, e esse valor que vai ser lido pelo screen reader, vai ajudar a pessoa e não está atrapalhando o meu layout. Digamos que eu faça questão que realmente o campo seja assim, eu posso estar fazendo isso, tá? E aí você pode estar olhando aqui, ó, o CSS que é utilizado pela essa classe SROnly, caso você precise de um projeto pessoal, né? Então ele seta aqui o width de 1 pixel, a altura de 1 pixel, padding, margem -1, overflow, reading, clip rect, border. Então tudo que é utilizado ali você pode ler tranquilamente, você vê como que o Bootstrap é criado, né? Você vê que não é tem tanto segredo assim, ok, gente? Outro caso muito interessante é esse form inline. Vou levar ele para lá e vou explicar ele em detalhes para vocês. Cadê? Aqui, ó. Trazer ele para cá. Vou dar uma leve indentada. Bom, então form inline, ainda seguindo aqui a mesmo exemplo do form inline anterior, ele usa uma outra técnica que eu mencionei anteriormente, que eu disse que já ia explicar, que são os input groups. Então aqui eu tenho o tradicional form group que você já conhece. Eu tenho um label SROnly, ó, que interessante. Eu tenho um label aqui que vai falar para o usuário de que se trata esse campo. Pode ver que está escrito aqui amount em dólares, mas isso não aparece aqui, tá certo? E aqui eu tenho um input group, ou seja, eu tenho um grupo de inputs. Esse input groups é o que cria esse comportamento aqui de agrupar 3 elementos e fazer com que eles pareçam apenas um, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um input group, aí eu tenho o primeiro elemento que é o dólar, né, que só mostra o dólarinho ali, ó, certo? Com a classe input group addon, eu tenho o meu input em si, que também segue faz uso da classe form control. E o segundo, que é o valorzinho aqui, o 00,00, que também é um group addon. E aí, o que acontece? Esses input groups, eles são combinados, tá certo? Pelo Bootstrap, o Bootstrap faz com que eles pareça que eles sejam apenas um componente. Então isso cria esse efeito aqui bem legal, tá certo? Então isso aqui é uma coisa bastante interessante. E aí é onde a gente volta aqui sobre esse advice aqui, ó. Don't mix form group with input groups. Do not mix form groups directly with input groups. Ou seja, não misture diretamente form groups com input groups. Ao invés disso, coloque o seu input group dentro do form group, não o inverso. Tá? Que é exatamente o que ele fez aqui, ó. Colocou o input group dentro do form group. Tá ok? Então essa é a forma correta de você estar fazendo uso dos input groups. Vamos lá. Horizontal. Agora aqui os formulários horizontais, tá certo? Formulários horizontais, eles criam pra gente um efeito de linha e coluna, tanto que você pode utilizar tranquilamente o mesmo sistema de grid do Bootstrap para estar criando aquela característica de linha e coluna do sistema de grid mesmo que a gente tem no Bootstrap. Eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe. Eu vou separar aqui todos os nossos form groups, tá certo? Ó, eu tenho form groups e form groups aqui, ó, vários deles. 1, 2, 3, 4, tá ok? Se eu visualizar isso aqui, você vai perceber que eu tenho aqui, ó, inspecionando, eu tenho esse formulário todo dividido em espécie de colunas. Por exemplo, vou pegar o meu primeiro form group aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, tá certo? Eu vou pegar o primeiro aqui. Se a gente analisar, o primeiro ele leva aqui a CoSM2, ou seja, ele está pegando uma coluna de tamanho 2, como se esse form group fosse uma linha, tá certo? Isso é bastante interessante. A mesma coisa aqui, o meu input, que leva class SM10 aqui. Note que nesse caso aqui a classe foi inserida diretamente no label e no caso do input ele foi envolvido dentro de uma div, tá certo? Mas isso conseguiu criar
o mesmo efeito do sistema de grid. Se eu mudar isso aqui para 8, por exemplo, ó, você vai ver que isso aqui já diminuiu automaticamente para cá. E eu posso mudar isso aqui para 4, por exemplo, que eu volto a encher a linha completa. Ó, opa, 12, não 12. Eu tenho que voltar isso aqui para... Se eu usei 8 no outro, esse aqui é 4. Olha lá. Então eu consigo manipular e posicionar o meu form com extrema facilidade utilizando esse form horizontal, ok? Porque de acordo com como fala aqui na documentação, ó, use o Bootstrap pré-definido sistema de classe de sistema de grid para alinhar labels e form groups na horizontal, fazendo um layout a partir da adição do form horizontal para o form, ok? E o que não precisa necessariamente ser um elemento form, pode ser uma div também. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Fazendo as alterações em form groups de forma que ele vá se comportar como se fosse um grid de linhas, sem a necessidade necessariamente de você inserir isso dentro de uma outra linha. Então isso é bastante interessante, é o que a gente viu. Uma vez que o sistema de grid do Bootstrap se baseia todo em eu ter uma linha, dentro dessa linha várias colunas, e eu seto o tamanho dessas colunas de acordo com a minha necessidade, todos os form groups do formulário, eles vão ter a mesma característica de linha de house quando envolvidos dentro de um form horizontal, ok? Então isso é bastante interessante. E aí aqui fala que não precisa necessariamente de ser um form, não precisa mesmo. Vamos supor que nesse caso aqui, ó, eu só quero ter um agrupamento de divs com form groups. Não é um formulário mesmo, eu não vou disparar isso para nada, ou sei lá. Enfim, vamos supor que não precisa ser um form. Eu posso colocar isso aqui como uma div, caso seja necessário, que o comportamento vai continuar sendo o mesmo, tá certo? Ó? Então continuou bonitinho, né? Voltou para cá porque eu estava editando aqui no inspetor de elementos. Então você pode ver que o comportamento ficou a mesma coisa, ou seja, não existe a real necessidade de que aquilo seja um form, tá ok? Vamos lá para o próximo capítulo. Aqui fala o seguinte, ó, exemplos de forms padrões, form controls padrão suportados em um exemplo de layout form. Então fala aqui que os mais comuns form controls text-based input fields, includes suporte para todos os HTML5 types, ou seja, para todos os tipos HTML5. É muito chato ler e traduzir ao mesmo tempo, porque né, o inglês as coisas são invertidas, os adjetivos e substantivos são invertidos, então dá um nó na cabeça. Mas basicamente está dizendo aqui que ele suporta a estilização de basicamente todos os elementos HTML5 de input, certo? Text, password, datetime local, etc. Então todos esses caras aqui são suportados, né? Os mais comuns form controls baseados em textos, input fields baseados em textos são suportados. Então ele só salienta aqui que a type declaration é required, ou seja, ele se baseia no type, no elemento, na existência da declaração do type dentro do input. Então você precisa sempre estar setando o type para que o Bootstrap consiga identificar que tipo de campo é aquele e aplicar a correta regra CSS, tá certo? Vamos lá. Para adicionar textos integrados a um botão depois de algum text-based input, isso aqui não é importante. Tá, agora aqui está falando dos text area, tá? Você pode também incluir text areas e você pode manipular o tamanho do seu text area a partir dessa propriedade house, com o número de linhas que aquilo vai ter. Deixa eu colocar aqui, atualizar. A gente vai ter uma text area aqui daquele tamanho. Se eu colocar ela 13 aqui, você vai ver que ela fica bem maiorzona. Então ela tem 13 linhas aqui. Então ela também é estilizada, o text area também é estilizado e é assim que você manipula o seu comportamento. Aqui fala também de checkbox and radius, né, o checkbox e radio buttons. E aqui ele traz aqui as classes que a gente pode estar usando: radio inline, checkbox inline, né? A gente já sabe que inline é quando é tudo na mesma linha. Então aqui ele traz um exemplo para a gente de implementação que eu vou levar para lá, porque quando está no Sublime para mim fica muito mais fácil de explicar. Então tem aqui, eu vou colar isso aqui e vou dar uma leve indentada e vou começar a separar as coisas. Por exemplo, eu tenho aqui
aquele mesmo padrão. Eu tenho uma classe checkbox que a gente já viu anteriormente, né? E dentro dela um label. Dentro desse label o input com type checkbox. Lembra que a gente viu isso no início lá, que não necessariamente você precisa colocar isso dentro de um form group. Esse checkbox, radio buttons, você pode estar agrupando eles dessa forma. Dentro do label está colocando um input, que o texto do seu input checkbox vai servir como referência para o label, e o Bootstrap já vai fazer a utilização disso automaticamente. Aí o que acontece? Aqui ele traz a possibilidade da gente estar utilizando os disabled, né, para você manter um campo desabilitado. Aí ele fala aqui o seguinte, ó, para prover o not allowed cursor, que é esse cursorzinho aqui com o símbolozinho vermelho cortado, quando você fizer o over no elemento, você vai precisar de adicionar a tag disable ao parent ao parent element, seja radio inline, check ou checkbox inline. É o que ele faz aqui, ó. Eu coloquei aqui o disabled na classe checkbox e ele vai aplicar ao input, ao label e ao input checkbox aquela mãozinha de desabilitado, que é o que acontece aqui, ó. Passei a mão em cima, ele criou aquela mãozinha para mim ali, para dizer que aquilo não só deixou isso aqui com um cinza mais claro de desabilitado, quanto colocou a mãozinha. Isso é muito interessante para criar usabilidade para o usuário ter mais uma forma de ver que aquilo está desabilitado, tá certo? Então ele faz isso nos demais também, ó. Por exemplo, aqui ele cria um radio comum, e aqui, deixa eu ver, aqui mais outro, e aqui um desabilitado, fazendo uso da mesma técnica, tá certo? Então é bem simples de você ter aí esse efeito legal da mãozinha desabilitando um checkbox para você. Aqui ele mostra a implementação de alguns checkbox e radio groups inline, tá certo? Como a gente disse anteriormente, você pode ter isso normal, como é toda essa implementação aqui, ela é normal, ela é em bloco, né? Ou seja, um elemento abaixo do outro. E aqui a gente tem a implementação disso inline, sempre inline. Ó. Então eu tenho um label checkbox inline, outro label checkbox inline, radio e mais um radio, todos eles inline, tá ok? Isso cria o efeito de você ter a possibilidade de ter esses campos um ao lado do outro. Suponhamos, né, que você queira coletar nota, feedback, é muito comum a gente ver isso, esse tipo de elementos agrupados inline. Então basta fazer o uso dessa classe radio ou checkbox inline, tá ok? Vamos avançando. Aqui ele fala caso você tenha a necessidade de ter radio groups, radio elementos sem label, tá certo? Isso pode acontecer, e aí você pode estar fazendo uso aqui, ó, do current atual. Inclusive ele fala o seguinte, ó, se você precisar de ter um elemento label do lado sem texto ou alguma coisa do tipo, você pode estar posicionando isso e você pode estar usando o label, que isso vai se comportar como esperado. Só que ele avisa o seguinte, ó, atualmente isso só trabalha com non-inline checkbox in radius, só trabalha com non-inline. Se você tentar fazer isso aqui com um elemento inline, isso não vai funcionar, tá? Então ele faz a implementação disso aqui, ó, e coloca lá o area label, fazendo aí, que é exatamente o parâmetro que você vai estar passando para isso ter esse comportamento, né? Lembre de ainda prover algum form label para Persistive Technologies, for instance, using area label. Então você pode sim ter um label sem texto nenhum, que é o caso que está aqui, e aqui ele está utilizando o area label para prover alguma informação para as tecnologias assistivas, que foi aquela vez que a gente aquela tag anterior que a gente viu lá, tag SR alguma coisa, não lembro. SR only, screen readers only, certo? Então você pode ter labels sem texto, mas o bom é que você adicione o area label dentro da input, dentro do seu label, para poder prover alguma informação para as tecnologias assistivas. Vamos lá. Selects. Os campos selects também são bem tranquilos. Todos eles fazem uso também do form control, tá ok? Então você pode estar criando um campo select aqui, ó, com facilidade. Basta
colocar nele a tag, a class form control. Olha lá, bonitinho, funciona. Você pode ter ele multiple choice, né? Só colocar aqui multiple. Aí você vai ter esse efeito aqui de segura o Ctrl, você vai ter várias opções para você selecionar. A gente viu isso também no nosso curso de HTML5. Olha lá. E você pode ver que ele tem um padrão, ele tem as bordinhas azuis, ele vai seguir a questão lá do tamanho da tela, ó, quando você redimensiona. Então isso tudo o Bootstrap já traz estilizadinho pra gente, tá certo? Tem a questão dos static controls. Aqui ele traz, por exemplo, quando você tem a necessidade de ter um elemento P ao lado de um form control, ao invés de um label, basta você colocar o form control static, que é exatamente esse capítulo aqui, ó. Quando você precisa de colocar um plain text, né, um texto pleno próximo a um form label, within a form, ou seja, dentro de um formulário, use o form control static class on a P, dentro de um P, de um parágrafo HTML, tá? Então, se você precisar de criar esse comportamento, de ter esse comportamento de ter um texto ao lado ali do campo, você usa um parágrafo e usa o form control static, que ele vai estar criando esse comportamento para você, tá certo? Aqui ele fala sobre a questão do focus, né? Ele pode ver que ele retirou, ele fala aqui que retirou o efeito default, que é outline, e estilizou com box shadow. Tá vendo? Ele está estilizado com box shadow, tem uma bordazinha azul ao redor de tudo aquilo. E como que aquilo foi feito? Se a gente inspecionar o elemento aqui, ó, ele passa aqui, ó, focus state. Vamos copiar isso aqui, porque ele não tem esse código ali. Olha só. Então ele passou aqui, ó, o class form control, id, e o value demonstrative focus states é o efeito que o formulário vai ter, ó lá, tá vendo? Quando selecionado, então ele cria aquela bordazinha azul ao redor dele ali, tá certo? Então o demo focus state, o exemplo do input acima está utilizado através da nossa documentação e demonstra o focus, dois pontos focus state na form control, tá certo? Então essa aqui é a ideia aí de você estar fazendo uso do foco. Outra coisa que ele fala aqui também é a questão do disable state, quando você quer demonstrar que o seu campo está desabilitado, criar aquela mãozinha e tudo mais. Então você adiciona o disabled e adiciona esse not allowed, que é o que está aqui, ó. Input, nananana. Ele tá fazendo uso do form control também. Deixa eu inspecionar aqui, parece que não tem um exemplo do código aqui não. Olha lá, disabled, que tá aqui, ó, tá vendo? Ele passou o valor disabled para dentro do seu campo. Então se eu copiar isso aqui, ó, e trazer para cá, note que ambos fazem uso do form control. Olha lá. Então eu tenho ali o efeito dele desabilitado e a mãozinha. Ele faz alteração do cursor para aquela mãozinha, para indicar mesmo que aquilo está desabilitado, tá certo? O que mais aqui que é importante? A mesma coisa, a questão dos disable fields, dos campos desabilitados. Head only state. Tá vendo que eu consegui dessa vez dar foco, a mãozinha não apareceu e eu consegui dar foco. Quando eu quiser esse efeito, eu uso aqui o head only, ok? O campo somente leitura. Então essa aqui é a ideia. Se eu quiser manter aquilo ali, se tiver algum valor ali dentro, eu consigo clicar lá dentro e dar foco naquilo, mas com o campo desabilitado, tá certo? Eu posso também querer ter campos de ajuda, um texto de ajuda para o meu campo, tá certo? Então se eu quiser ter esse efeito, ó, eu posso fazer uso aqui do spam. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho um label SR only, né, para screen readers. Eu tenho aqui o meu input em si e aqui eu tenho o spam com class help block, é um bloco de ajuda para o usuário. Então isso aqui é extremamente útil quando você precisa de criar ali um textozinho de ajuda para o seu usuário, tá certo? Então você pode estar fazer uso da tag help block dentro de um spam e colocar isso aí para o seu usuário.
Outra coisa importante aqui são os campos de validação, os validation states. Isso aqui é bastante interessante. Ele cria esse efeito aqui, o verdinho, amarelinho, vermelhinho, para indicar estados nos seus campos. Ele tem basicamente aqui o has warning, que é um alerta, has erro, que é um erro, ou has success, ou seja, deu certo, foi bem sucedido. E você pode aplicar isso a labels, qualquer um label, form control and help blocks com esses elementos vão receber essa estilização, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, eu vou levar isso para o nosso código, vou separar isso aqui, vou espaçar isso para a gente conseguir ver com clareza, tá certo? Olha, eu vou identar tudo bonitinho aqui. Eu estou clicando tudo errado. Ok. Bom, então eu tenho aqui esse label, né? Eu tenho aqui, lembra que aqui ó, form group e has success. Eu quero dizer que esse formulário aqui inteiro teve sucesso. Por exemplo, não esse formulário inteiro, mas essa div inteira. Has success, esse aqui has warning, que eu tenho um input e um label. Esse aqui eu tenho um label, input e um span, que é um bloco de ajuda. Eu tenho aqui um outro form control, que é um input e um label. Aqui eu tenho checkbox. Aqui eu tenho outro checkbox e mais outro checkbox. Vamos ver o efeito que isso dá. Então aqui ó, por exemplo, esse input success, input with success. Então ele colocou aqui a classe has success na classe, combinando com a classe form group, e isso criou, deixou tudo verdinho, dizendo que teve sucesso. Esse aqui tem um warning, ó, então has warning, aplicou no meu label, no meu input. Nesses dos checkboxes aqui, ó, eu tenho esse checkbox, esse checkbox, esse checkbox. Um tem erro, um tem um warning e outro tem success. Então eu peguei ali toda a minha implementação. Inclusive eu acho até que a gente poderia otimizar isso aqui, não tenho certeza. Vamos testar juntos aqui, ó. Poderia otimizar isso aqui fazendo o seguinte, jogando aqui dentro dessa classe. Deixa eu ver se isso funciona, não tenho certeza, tá gente? Vamos ver. Olha lá, o efeito foi o mesmo, né? Funcionou perfeitamente. Aqui, ó. Então, aqui eu posso dar uma otimizadazinha no código do própria documentação. Talvez a pessoa que fez a documentação não percebeu. Que eu poderia combinar isso aqui. Uma vez que eu já tenho uma div abaixo, no nível abaixo, isso não vai influenciar em absolutamente nada. Eu só queria mesmo me certificar de que isso seria possível. E aí eu ganho algumas linhas de código, né? Quanto menos linha de código a gente tiver, melhor para nós. Olha lá. Então tudo funcionou, belezinha. Então é assim que a gente coloca esses validation states, estados de validação dentro dos nossos campos. E por último aqui, para finalizar, tá, ele ainda tem essa questão aqui de você adicionar um ícone, né? Então você pode aqui, ó, with optional icons, né? Então você pode estar inserindo aqui ícones a mais no seu formulário para passar ainda mais informações, né? Querendo ou não, para os nossos usuários. Então, se eu vim aqui fazer o seguinte, ó, vou dar uma separadinha aqui, uma rápida identada. Você pode ver que eles colocaram aqui, ó, um span glyph icons. Eu tenho ainda aquele mesmo padrão, aquela mesma divisão, form group, has success e has feedback. Nesse caso aqui, ó, o que ele está falando é o seguinte: essa classe has feedback, ó, você pode ainda colocar um opcional has feedback icon com a adição do has feedback. Ok? Então você colocando aquele has feedback, ele vai adicionar os iconezinhos para você aqui, ó, bonitinho. Tá certo? Ó? Então é essa a função. Se você quiser colocar um adicional, você coloca a has feedback e adiciona o span com o ícone que você quer aqui. A gente vai ver essa parte de ícones quando a gente passar para a próxima fase, quando a gente estiver vendo os componentes do Bootstrap. Então a gente vai ver com mais detalhes, mas você já saiba que você pode adicionar esse ícone ali. Tá certo? Deixa eu ver como eu estou de bateria aqui. Tem bastante bateria ainda. Então você pode ainda estar colocando ícones nos seus formulários, tá ok? De toda forma isso vai funcionar perfeitamente aí para você. Isso aqui a gente já viu. SR Only Labels, ele está falando aqui apenas que você pode ver que esse formulário aqui não tem labels, né? Ele removeu o label, mas não deixou de usar o SR Only para as tecnologias assistivas.
E aqui o Control Sizing, para finalizar. A gente tem aqui a possibilidade de informar, por exemplo, que esse input é LG, que é larger, ou small, ele fala que ele é grande ou pequeno, porque tipo, por padrão, ele é médium, normal. Agora, se quer grande, você coloca o SL, colocar que é pequeno, põe SM. Se não quer normal, você tira, não põe nada. Então, uma forma aí de você estar alterando o tamanho do seu campo dentro do seu formulário, tá certo? Então você pode estar fazendo isso aí, ó. Eu vou atualizar aqui. Olha isso, um grande, um default e um pequeno, um grande, um default e um pequeno. Então você tem essa possibilidade de estar adicionando isso aí, esse input LG ou input SM nos seus formulários, tá ok? Mesmo nos formulários horizontais, você também tem essa possibilidade, ó. Se a gente olhar aqui, ó, form group LG, né, que é o que ele fala aqui, ou form group SM, quando você está fazendo o uso de um formulário horizontal, tá ok? Ah tá, e para finalizar o último capítulo, ele está dizendo aqui que você pode dizer o tamanho dos seus inputs, colocando ele dentro de classes, fazendo o uso do sistema de grids, né? No caso aqui, ó, é XS2, XS3, XS4. Isso aqui a gente nem precisa detalhar muito, porque a gente já viu isso na parte quando a gente viu o sistema de grid. Segue exatamente aquelas mesmas regras, aquelas mesmas ideias do sistema de grid, que basicamente você vai colocar o seu input dentro de uma coluninha e vai dizer o tamanho dessa coluninha. Lembra? Aqui, ó, tem uma coluninha XS2 aqui, como a gente viu lá no início, que todos os inputs, eles são, olha aqui, ó, eles são configurados para pegar 100% do tamanho do seu pai, né? Como eu tenho esse XS2 aqui, que ele vai ter o tamanho que é de 16%, ele vai pegar o tamanho do seu pai, que é 16%. Então ele vai preencher todo o tamanho da coluna. Se você muda o tamanho da coluna, o seu input altera de tamanho também. Tá certo, gente? Bom, então foi uma aula bastante longa, né? Porque essa parte de formulários ela é muito importante, ela é bem fundamental, digamos assim. Ela é um capítulo com vários subcapítulos, mas a gente conseguiu passar por todos os subcapítulos aí com bastante detalhe, né? Espero que vocês tenham gostado. Implementem todos esses códigos aí, façam todos esses exercícios que eu fiz, façam junto comigo, vai pausando a aula, vai fazendo junto, vai fazendo outros exercícios que vier na sua cabeça, vai testando o Bootstrap aí, que quanto mais você testar, mais fluente, digamos assim, você vai ficar no Bootstrap. Tá ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá certo? Um grande abraço e até a próxima videoaula.